Boa noite, minha gente querida, muito bem-vindos para todo mundo. Vamos começar com o livro Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias. A cortesia é o primeiro passo da caridade e a gentileza é o princípio do amor. Muito legal isso, né? Porque é a atenção. A cortesia começa com a atenção que a gente dá ao outro, o respeito, a solidariedade, e que é caridade, é amor. E a gentileza já tem todo um sentimento. E a caridade com sentimento, com amor, é uma verdadeira caridade. Não é simplesmente dispor sem muita vontade, sem muita emoção. Que às vezes a gente faz as coisas assim meio para se livrar, né? Para se livrar da culpa. E a caridade não é isso. A caridade é amor, é sentimento. Livro dos Espíritos. A gente está falando do êxtase. E a pergunta é: o espírito da pessoa que está em êxtase penetra realmente nos mundos superiores? Ele vê esses mundos e compreende a felicidade do que os habitam, de onde lhes nasce o desejo de permanecer lá. Porém, há mundos inacessíveis aos espíritos que ainda não estão bastante purificados. O êxtase é uma sensação de plenitude. Então, quando a pessoa entra nesse transe de êxtase, ela tem uma percepção de um mundo superior, de um mundo mais puro, mais espiritualizado, de um mundo melhor, que é inacessível para nós puros mortais, né? Nós, os meros espíritos ainda mais atrasadinhos, que ainda temos muito para percorrer até chegar nesse ponto de felicidade plena. Então a gente pode até entender ou ter uma noção de entendimento do mundo, mas ainda não está pronto para chegar lá. Ainda temos que melhorar muito para chegar nesse mundo purificado. Nosso caminho ainda é longo. Mas dá para entender, né, o que ele quis dizer aqui. No livro A Gênese, a gente continua falando sobre a encarnação dos espíritos. O progresso material de um planeta acompanha o progresso moral dos habitantes. Ora, sendo incessante como é a criação dos mundos e dos espíritos, e estes progredindo mais ou menos rapidamente conforme o uso que façam do livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos em diversos graus
de adiantamento físico e moral, onde a encarnação é mais ou menos material e onde, por isso, o trabalho para os espíritos pode ser mais ou menos rude. Desse ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados. Está povoada de espíritos relativamente inferiores. A vida corpórea aí é mais penosa do que em outros orbes, havendo também outros mais atrasados, onde a existência é ainda mais penosa do que na Terra, em confronto com os quais esta seria relativamente um mundo ditoso. Quando os espíritos têm realizado a soma de progresso em um mundo que o estado desse mundo comporta, eles o deixam para encarnar em outro mais adiantado, onde podem adquirir novos conhecimentos, e assim por diante, até que, não lhe sendo mais de proveito algum a encarnação em corpos materiais, passam a viver exclusivamente da vida espiritual, na qual continuam a progredir, mas em outro sentido e por outros meios. Chegados ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade. Admitidos nos conselhos do Onipotente, conhecem-lhe o pensamento e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos no governo dos mundos, tendo sob as suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. Assim, qualquer que seja o grau em que se achem na hierarquia espiritual, do mais ínfimo ao mais elevado, todos têm suas atribuições no grande mecanismo do universo. Todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo que a si mesmos. Aos menos adiantados, como a simples serviçais, incumbe o desempenho, a princípio inconsciente, depois cada vez mais inteligente, de tarefas materiais. Por toda parte no mundo espiritual, a atividade, em nenhum ponto existe ociosidade inútil. A coletividade dos espíritos constitui, de certo modo, a alma do universo. Por toda parte, o elemento espiritual é que atua em tudo sob o influxo do pensamento divino. Sem esse elemento, só há matéria inerte, carente de finalidade, de inteligência, tendo por único motor as forças materiais, cuja exclusividade deixa insolúveis uma imensidade de problemas. Com a ação do elemento espiritual individualizado, tudo tem uma finalidade, uma razão de ser. Tudo se explica. Prescindindo da espiritualidade, o homem esbarra em dificuldades insuperáveis. Bom, aqui nós temos alguns tópicos, né? Ele fala da evolução do espírito e do que precisa encarnar diversas vezes até se tornar adiantado o suficiente para não precisar mais encarnar em corpos materiais. Aí a gente lembra que, à medida que o espírito evolui, ele se torna, o perispírito se torna cada vez mais sutil, e o corpo físico também vai ficando cada vez mais sutil, cada vez com menos necessidades físicas, menos necessidades materiais, vai se espiritualizando mesmo, até o ponto que esse perispírito, que a gente já tem notícia em diversos livros, diversas obras mediúnicas,
que a gente mesmo não percebe, porque nossos sentidos ainda são muito grosseiros para perceber, mas existe um perispírito sutil nesse, que ainda é semimaterial, semi-espiritual, até o ponto que ele é luz, que é o espírito basicamente ou praticamente puro, que ele não precisa mais de envoltório nenhum. Então a gente imagina Jesus, que é o espírito mais puro que já habitou em nosso planeta, que é exatamente nessa descrição que ele diz aqui, que ele é um governador da Terra, ele é responsável pelo nosso planeta desde que o nosso planeta existe. E ele se preparou para encarnar num corpo material, sendo que ele já não tinha nem corpo, o corpo espiritual dele era, se é que existia, né, era sutilíssimo, um espírito de um adiantamento que a gente não tem nem compreensão para descrever. Ele é desses que está nos conselhos do Onipotente, que é um ministro direto no governo do mundo, tendo às suas ordens todos os espíritos em diversos graus de adiantamento. E somos nós, pobres espíritos inferiores, que estamos aqui há mais de 2000 anos tentando melhorar, né? E estamos melhorando. Então é isso. Vamos então terminar as nossas leituras com o livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, e a trova que a gente lê hoje é de Américo Falcão. Palavras. Nota as palavras, ainda que fales sem norte. Umas trazem luz e vida, outras fazem sombra e morte.